Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Paloma Moraes e essa é mais uma videoaula da disciplina Projeto de Instalações Hidrossanitárias. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai continuar vendo o assunto da aula passada, que tratava sobre o dimensionamento de fossa, que são os nossos tanques sépticos, mas agora a gente vai prosseguir com as etapas de tratamento do esgotamento sanitário para o dimensionamento do sumidouro. Tá? Tudo que a gente está apresentando aqui também continua sendo apresentado conforme a nossa norma brasileira, que é a NBR 17.076 de 2024, Projeto de Sistema de Tratamento de Esgoto de Menor Porte, os requisitos. Aqui, começando, apresentando uma introdução do que seria o sumidouro ela vai ser a estrutura que vai receber o efluente da fossa séptica. Então, todo aquele esgotamento que a gente estava coletando dos pontos residenciais, por exemplo, de um banheiro, de uma área de serviço, de uma cozinha, todo aquele esgotamento a gente direciona para a nossa fossa séptica, que vai receber aquele esgoto bruto. Tá? Na fossa séptica vai acontecer um processo de decantação, aquela parte mais grosseira do esgoto vai para o fundo da fossa, formando o lodo, E posteriormente, a parte que fica mais superficial na fossa deve ser direcionada para um tratamento secundário e, por fim, o nosso tratamento final, que é a destinação que se chama o sumidouro. Esse sumidouro ele vai receber esse efluente da fossa séptica. Então, aquela parte do esgotamento, que é uma parte mais grosseira, já ficou lá, e agora ele está recebendo um esgotamento parcialmente tratado. Quando a gente pensa nesse sumidouro, ele vai permitir que esse líquido, que esse efluente que está chegando, ele se infiltre no solo. Então, a denominação sumidouro é justamente para dar, não é para dar um sumiço nesse esgotamento, é para dar um destino. Ele vai ser dissipado no solo na proximidade. E é justamente por isso que a gente tem que lembrar aqueles pré-requisitos. Eu não posso colocar um sumidouro, uma fossa de esgotamento muito próximo de um poço, onde você vai coletar água para o consumo. Por quê? Porque se tem um sumidouro, esse esgotamento vai ser dissipado pelo solo e esse solo ele pode levar esse esgotamento para até a etapa de contaminação da água do poço. Tá? Então, quando você utiliza esse sumidouro, você constrói ele utilizando paredes que são paredes permeáveis. Porque se você quer que esse esgotamento seja dissipado, após esse tratamento primário para o solo, eu tenho que ter nas paredes desse sumidouro possibilidades desse efluente sair, sair da minha estrutura. Então, ele utiliza paredes que são permeáveis para dispersar o esgoto, facilitando a filtração natural pelo solo. Então, é uma solução de dissipação final para descarte dos efluentes. Então, depois que esse esgotamento passa pelo tratamento, uma das disposições finais, que é bastante utilizada em projetos residenciais, é a estrutura do sumidouro, porque a partir dali, aquele esgotamento parcialmente tratado, ele vai ser dissipado nas proximidades. Essa imagem aqui é um esquemazinho da nossa norma mais atual, que mostra como seria esse esquema de sistema de tratamento. No momento inicial, a gente tem um tratamento primário, depois pode precisar de um tratamento complementar ao primário, dependendo da constituição desse esgoto e de quais são os requisitos da disposição final em relação a índices de contaminação. E temos também o pós-tratamento e, por fim, a etapa final, que é essa disposição final desse esgotamento previamente tratado. Uma dessas possibilidades para a disposição final desse esgotamento é justamente a infiltração, ou seja, na presença do sumidouro. Através do sumidouro, esse efluente ele vai ser infiltrado no solo da região, das proximidades. Mas você pode observar que também são permitidos fazer o lançamento em corpo de água receptor. Obviamente, todos os requisitos de poluição têm que ser verificados para que não haja uma contaminação desse corpo d'água. É possível fazer a evotranspiração e também a possibilidade do reuso desse esgotamento, dependendo qual é
o destino, é possível fazer uma reutilização desse esgoto tratado. Aqui nessa tabela que é apresentada na norma, a gente consegue ver alguns dispositivos que são indicados para cada etapa desse tratamento do esgotamento sanitário. Por exemplo, se você está na etapa do tratamento preliminar, podem ser considerados aí a caixa redutora de gordura, a caixa desarenadora, o dispositivo de gradeamento. Né? Se você passa por um tratamento primário, né, que você vai começar a tratar esse esgoto de fato, tem um exemplo aqui do nosso tanque séptico, que é bastante utilizado em projetos residenciais, nesse caso. Exemplos de dispositivos que podem ser utilizados em um tratamento secundário, nós temos aqui o filtro anaeróbico. Exemplos de tratamento terciário são casos onde são necessários fazer uma desinfecção desse esgotamento. E para a disposição final, nós temos novamente a infiltração do solo, pouco receptor de água e o reuso. Né? No caso da gente utilizar o sumidouro, a gente vai estar optando por uma disposição final através da infiltração desse solo. Então, quando a gente pensa no projeto do sumidouro, existem alguns fatores, alguns requisitos que são necessários de se observar na elaboração desse projeto. Então, por exemplo, sempre que você vai utilizar o sumidouro, ele vai ser recomendado em áreas onde o aquífero ele é profundo. Por quê? Justamente pelo aquele mesmo pensamento. Eu não quero uma fossa e um sumidouro próximo de um poço, onde eu vou coletar água para o consumo humano. Eu também não quero uma fossa e um sumidouro relativamente próximo aqui de um aquífero. Por quê? Porque esse esgotamento que está sendo liberado nesse solo, ele pode gerar uma contaminação nesse aquífero. Por isso que a norma traz uma especificação em relação à profundidade, considerando aquíferos na região. Então, quando você tem aquíferos na região, existe uma distância mínima de 1,5 metro, exceto se esse solo for areia, entre o fundo do seu sumidouro e o nível máximo do aquífero. Então, esse requisito de 1,5 metro é o requisito mínimo. Né? O ideal é que se consiga uma profundidade maior. E aí vai da região. Você consegue verificar que algumas regiões têm uma maior quantidade de água subterrânea do que outras, e é possível também fazer alguns ensaios para verificar qual é o nível qual é a profundidade desse nível d'água no local onde vai ser construído esse sumidouro. Outro requisito que também é observado na norma diz respeito ao diâmetro interno dessa estrutura do sumidouro que você vai construir. Então, no mínimo, esse diâmetro tem que ser de 1 metro, o diâmetro interno, desconsiderando aí as paredes do sumidouro. Esse valor ele já foi atualizado em relação à norma anterior, que aceitava diâmetros menores. Mas a partir dessa atualização da norma de 2024, a gente passa a só poder utilizar diâmetros menores em casos muito específicos, se for justificados de acordo com o item 4.3.1.6 da norma atual. Né? Então, aqui a gente tem um esquemazinho, né, onde tem um tanque séptico, e desses tanques sépticos, eu estou direcionando esse efluente de esgoto para uma caixa de inspeção, e dessa caixa de inspeção eu vou direcionar esses efluentes para 2 sumidouros. Então, não necessariamente você vai utilizar só um sumidouro na sua edificação. O ideal, inclusive, é que você consiga utilizar mais do que um. Porém, eventualmente, não tem espaço, né? Principalmente dependendo do projeto arquitetônico, das dimensões do lote, a gente não tem espaço suficiente para colocar mais que um sumidouro, mas é permitido fazer a construção de mais de um para um mesmo tratamento. Tá? Aqui a gente consegue observar o TS, né, que é o tanque séptico, aqui num formato prismático, direcionando para a caixa de inspeção, e em seguida para o corte esquemático a gente consegue ver o nosso sumidouro. Né? Então, o fundo do sumidouro ele tem 30 centímetros preenchido com brita. A gente tem uma profundidade aqui do sumidouro que vai poder ser preenchida totalmente com esse afluente de esgotamento que ele está recebendo da fossa. E tem uma altura também que não pode ser preenchida, que a gente considera essa altura para um preenchimento de gases, né? Para que não tenha chance de ter uma série de reações químicas dentro desse elemento e gerar uma pressão maior na tampa. Né? Então, observando aqui também que o nível a distância que tem que ter aqui entre o fundo do sumidouro e o nível máximo do aquífero, né, no momento que tem
uma maior quantidade de chuvas, né, um maior volume de chuvas, a diferença tem que ser, no mínimo, aqui igual a 1,5 metro. Né? O ideal é que seja maior do que isso. Como funciona esse processo de dimensionamento? Né? Como você vai poder escolher qual vai ser a seção do sumidouro que vai ser adotada no seu projeto? Esse processo de dimensionamento, ele é relativamente fácil, né? A gente tem só essa formulação aqui, onde você vai conseguir definir o diâmetro, né? E aí a gente, consequentemente, consegue estimar a profundidade desse sumidouro. Só que tem uma observação. Para que você consiga fazer esse dimensionamento da melhor forma possível, né? Da forma mais realista, se faz necessário conhecer as características desse solo. Porque o sumidouro está direcionando esse esgotamento, esse efluente de esgoto para o solo. Então, tem alguns solos que conseguem absorver esse efluente com mais facilidade, tem outros que não. Você consegue imaginar, por exemplo, se você pegar um solo argiloso, o solo argiloso ele demora a absorver a água, mas quando ele absorve a água, ele fica num estado de saturação por muito tempo, porque ele demora também a secar. Ah, então, a gente também tem outros tipos de solos, como por exemplo os solos mais arenosos, que ele absorve água muito facilmente, né? Você molha uma areia, ela absorve muito facilmente, mas com a mesma facilidade que absorve essa água, consegue secar. Então, você vai imaginar que dependendo de como é esse solo na proximidade desse local onde está sendo construído o sumidouro, consequentemente, a gente vai ter um comportamento também diferente para esse efluente que está sendo dissipado na região. E se você observar, a gente tem que a área da absorção do líquido expressa em metros quadrados, o A é a área de absorção. Então, se você pensar, qual vai ser a área de absorção do sumidouro? Todas as paredes, né? Todas as paredes aqui, ao longo de todas essas paredes, a gente consegue ter essa dissipação desse esgotamento, consequentemente, vai ter a absorção dele feita pelo solo. Então, tanto as paredes como o fundo, mas aqui a gente considera só a área maior, que é bem maior do que a área de base, então a gente considera só essa área lateral do sumidouro. Então, temos que essa área de absorção do líquido, que vai ser igual a essa área lateral, vai ser igual à vazão de projeto, dividido pelo Tx inf. Né? O que seria esse Tx inf? É a taxa de infiltração conforme o ensaio de percolação, expressa em metros cúbicos por metro quadrado por dia. Então, tem até um anexo, o anexo N da norma atual, que apresenta todos os requisitos de como deve ser feito esse ensaio. Se você não conseguir ter acesso a essa norma mais atual, você pode buscar a norma anterior, esse passo a passo de realização do ensaio de percolação, o passo a passo ainda é o mesmo. Então, se você quiser verificar, tiver um acesso mais fácil à norma mais antiga, você pode verificar também. Né? Então, o que seria essa relação? Aqui a gente está falando de taxa de infiltração, ou seja, é aquela capacidade que aquele solo tem de absorver esse efluente. Então, como é que eu vou achar a área? A área ela vai ser igual a todo aquele volume dividido pela taxa de infiltração, pela capacidade de absorção do solo, né? Porque essa absorção ela vai passar pela área que a gente tem disponível. Né? Então, como funcionaria a determinação dessa taxa de percolação? Né? Se você observar aqui a taxa de infiltração, que é realizada conforme o ensaio de percolação. Então, se você observar essa tabela aqui, que é uma tabela da norma, aqui a gente tem a conversão de valores de taxa de percolação em taxa de aplicação superficial. Por quê? O que a gente precisa aqui? É taxa de infiltração, e ela é realizada conforme o ensaio de percolação. Então, aqui a gente tem a taxa de percolação em minuto por metro. Então, eu tenho aqui 40 ou menos, eu vou ter uma taxa máxima aplicada diária de 0,2 metros cúbicos por metro quadrado por dia, tá? Que é justamente a unidade que a gente utiliza aqui, metro cúbico por metro quadrado por dia. Tá? Só lembrando a observaçãozinha aqui, que é da norma atual, né? Que os sumidouros eles não devem ter profundidade superior a 3,5 metros. Então, a profundidade máxima que o sumidouro pode ter no momento é de 3,5 metros. Tá? Então, voltando aqui para o nosso raciocínio da nossa tabela, a gente tem a taxa de percolação
E onde é que você acha essa taxa de percolação? No ensaio. Você realiza um ensaio no solo e se você observar, essa taxa de percolação ela é minuto por metro. Então, é basicamente quanto desse fluido, do fluido, no caso a gente utiliza no ensaio a água, né? Quanto da água consegue percolar, né? Ou seja, infiltrar nesse solo e o tempo que leva para isso. Então, aqui, se percolou aqui em 40 minutos, 1 metro, a gente tem uma taxa máxima de aplicação diária de 0,2. Se percolou aqui 40 minutos, 1 metro, em 80 minutos, né? Aí essa taxa máxima de aplicação diária vai ser 0,14. E aí essa tabela ela é contínua, né? 120, 160, 200 e a gente vai obtendo aqui os valores de taxa de aplicação. Aqui na outra coluna a gente continua esse mesmo raciocínio, né? Se a taxa de percolação aumentou de 200 para 400, né? Então, a taxa de percolação 400 minutos por metro, eu pego a taxa máxima de aplicação diária de 0,065 e assim por diante. Então, é o seguinte, na realização do ensaio, você consegue determinar essa taxa de percolação. E aí a norma ela traz para você essa tabela, porque a partir dessa taxa de percolação é que você vai definir qual vai ser a taxa máxima de aplicação diária, né? Que qual vai ser esse volume que consegue percolar pela área permeável em um dia. Então, com o valor da taxa que é obtido no ensaio, você consegue determinar aqui qual vai ser a taxa máxima de aplicação diária. Tá? E é essa taxa máxima de aplicação diária, que é em metro cúbico por metro quadrado por dia, que você vai utilizar aqui na fórmula do dimensionamento do seu sumidor. Então, eu trouxe aqui para te apresentar qual seria esse passo a passo, né? Qual é a lógica da realização desse ensaio de percolação, né? O teste de percolação. A gente tem a observação aqui de que você tem que fazer no mínimo isso em 3 pontos diferentes. Tá? Então, inicialmente você pega um trado, o trado é aquele equipamento que você consegue fazer uma perfuração no solo de forma manual. Né? Então, você vai fazer o trado, você vai rotacionando esse trado em torno do seu próprio eixo. E esse trado ele tem que ter um diâmetro de 150 milímetros, tá? Que estão 15 centímetros aqui de diâmetro do trado. E você vai fazer a escavação até o nível do fundo do sumidouro. Né? O nível do fundo do sumidouro ainda não se sabe com precisão, porque a gente está realizando esse ensaio para se obter essa profundidade. Mas você pode ter essa estimativa com base na profundidade que já foi utilizada para o dimensionamento da fossa. Tá? Quando você chegar nesse nível do fundo do sumidouro, você vai cobrir o nível com 5 centímetros de brita. Então, a gente consegue ver nesse esquemazinho aqui. Você vai preencher com 5 centímetros de brita. Então, você vai encher a cava com água até a profundidade de 30 centímetros. Tá? Então, colocou um laço de brita, encheu de água os próximos 30 centímetros. Então, você vai manter a altura da água por até 4 horas, para a gente chegar no ponto de saturação. Você pode imaginar, coloquei uma camada de brita e preenchi 30 centímetros de água. Naturalmente, essa água ela vai infiltrar nesse solo, né? Seja pelo fundo, seja pelas paredes. Mas aí você vai ter que manter esse nível de água em 30 centímetros por pelo menos 4 horas para que essa região ela chegue no ponto de saturação, né? Que é quando todos os vazios das proximidades desse solo eles já foram totalmente preenchidos com a água. Se o solo for argiloso, você deve manter essa altura d'água por até 12 horas. Tá? Então, por quê? Porque o solo argiloso tem aquela característica que eu já comentei. Ele demora para absorver a água, né? Ele demora para saturar e depois ele vai demorar também para secar. Tá? O início do ensaio é imediato se a água infiltrar em até 10 minutos. Então, você colocou esses 30 centímetros de água nesse orifício que você fez a escavação. Se em menos de 10 minutos essa água já sumiu, já infiltrou tudo, então você não precisa esperar esse processo de saturação. Você pode iniciar o ensaio de forma imediata. Existem alguns equipamentos que podem ser utilizados para você verificar que esse nível de água está em 30 centímetros, né? Porque se você fez uma escavação aqui,
no exemplo dessa imagem, você fez uma escavação de 2,5 metros, né? Como é que lá de cima, da parte superficial, você vai conseguir olhar o fundo dessa escavação e garantir que tem essa altura de 30 centímetros? Visualmente isso não seria possível, mas existem alguns equipamentos que você pode utilizar para auxiliar nesse momento, né? Um desses equipamentos é apresentado na NBR 13.969, que é a norma antiga, né? Mas você pode ver como funcionaria esse esquemazinho. Aqui esse equipamento tem uma base metálica, né? Uma base de aço, e aqui associado eu tenho uma haste com medidas em milímetros, né? E tenho também aqui um indicador de nível. Então essa segunda haste aqui que está associada leva uma boia lá para o fundo do orifício e essa boia ela vai ficar flutuando sobre o fluido, né? Como ela vai ficar flutuando, aqui tem um nível indicador que vai marcar na haste que tem medidas em milímetros, que funciona como uma régua, e você vai conseguir ir controlando essa altura do fluido lá dentro do orifício, tá? Uma forma mais fácil de se fazer isso, né, sem nenhum equipamento, seria a possibilidade de fazer uma escavação maior. Então, o que você faz uma escavação maior e deixa somente esse orifício menor, para você ficar acompanhando esse nível d'água, pode ficar um controle mais fácil, né? Naturalmente, aí já teria uma abertura, não só de comportar uma pessoa, mas também uma abertura da própria execução do sumidouro posteriormente. Então, para seguir as próximas etapas do ensaio, você deve colocar 15 centímetros de água na cava acima da brita. Então, a gente já passou por aquele momento de saturação do solo, foi dado início, de fato, à realização do ensaio, e a partir de agora você tem a camada de brita, mas você só precisa manter ali 15 centímetros de película de água, né? Você vai verificar o nível de água a cada 30 minutos, porque a gente entende que a partir de agora, como todo aquele solo em volta, ele já passou pelo processo de saturação, então você entende que esse processo de absorção dessa película, por mais que ela tenha uma altura d'água menor, ela vai ser um pouco mais demorada devido à saturação do próprio solo. E aí você vai prosseguir o ensaio até que se obtenha a diferença de rebaixamento inferior a 1,5 centímetros dos níveis entre duas determinações sucessivas, em pelo menos 3 medições. Então é o seguinte, você realizou essas 3 medições e em 3 medições consecutivas, naturalmente, você passou 30 minutos esperando essa película de água reduzir. E aí, quando você tem 3 medições seguidas, você vai acompanhando em que altura está essa película de água. E quando a diferença entre duas medidas consecutivas for 1,5 ou menor do que isso, aí você vai verificar, nas próximas 2 medidas eu mantive essa diferença próxima, né, de 1,5 ou menor do que isso, porque eu estou entendendo que esse solo está estabilizando, né? Não está tendo uma grande variação em relação a esse comportamento de absorção desse fluido, né? Então, quando você tiver essa diferença aqui de 1,5 ou menor do que ela, em pelo menos 3 medições sucessivas, então você pode finalizar o ensaio, né? E como é que você vai calcular a taxa de percolação? Esse, inclusive, é um exemplo que tem na própria norma, tá? Então, você tem o tempo de realização do ensaio e o desnível que foi medido. A taxa de percolação é o tempo dividido pelo desnível em metros, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma taxa de 30 minutos dividido por 0,3 metros. Eu chego na taxa de 1.000 minutos por metro, tá? E aí, eu vou só voltar naquela nossa tabela anterior apresentada, né? Taxa de percolação, 1.000 minutos por metro. Então, você consegue observar aqui nessa tabela, 1.000 estaria aqui, ó, entre 600 e 1.200. Então, a gente consegue, inclusive, interpolar esses valores, ou você pode gerar um gráfico no Excel para obter qual seria o valor da taxa exata para o valor da taxa de percolação de 1.000 minutos por metro, né? Então, você consegue obter qual seria a taxa máxima de aplicação diária em metro cúbico por metro quadrado por dia. Aqui, só uma observação que eu vou mostrar para você é que, muitas vezes,
é bem difícil a gente encontrar um solo que seja homogêneo. Tá? Então, eventualmente, você pode encontrar um perfil de solo que vão ter camadas de solos com comportamentos totalmente diferentes. Então, nesse caso de solos heterogêneos, você tem que fazer a verificação de qual seria essa taxa de percolação para cada solo, porque cada solo vai ter um comportamento que é particular dele, né? Então, você vai obter aqui qual seria a taxa de percolação para a primeira camada, nesse caso, por exemplo, qual seria a segunda taxa de percolação para a segunda camada de solo, né? Se observa que foi realizado esse ensaio nessa segunda camada. Tendo uma terceira camada, você faz a realização desse ensaio para essa terceira camada, né? E você só vai realizar esses ensaios nos estratos e camadas onde eles vão estar sendo até no máximo fundo do sumidouro, né? Você não precisa realizar além. E para obter a taxa que vai ser utilizada para a determinação do dimensionamento do sumidouro, você vai calcular uma média. Então, a média ponderada aqui, porque você está considerando o primeiro coeficiente, multiplicado aqui pela profundidade, a espessura dessa camada 1, você vai somar com o segundo coeficiente multiplicado pela espessura da camada 2, e o terceiro coeficiente, que vai ser multiplicado pela espessura da camada 3, né? Tudo isso dividido pelo somatório das espessuras, que vai dar a profundidade total. Tá? Aqui nessa imagem, essa segunda imagem, ela foi tirada da norma, tá? Foi tirada da norma 17076/2024. E aqui nessa primeira imagem, mostra um esquemazinho que talvez facilite você visualizar o que essa imagem da norma está te indicando, né? Aqui a gente tem a entrada de tubulação, né? Nas duas imagens tem essa entrada de tubulação. E o que você vai observar é que muitas vezes você vai visitar uma edificação e você vê que a tampa do sumidouro é uma tampa bem reduzida em relação à dimensão de todo o elemento que foi dimensionado e construído. Então, é porque a gente faz aqui nessa parte superior uma tampa de dispersão hermética, né, que não vai ocupar toda a área que vai ser destinada ao sumidouro. Então, é só para facilitar esse acesso aqui. Essa tampa de inspeção hermética, ela tem que ter essa dimensão superior a 60 centímetros, né? Então, você consegue observar nesse primeiro esquema aqui também a tampa na parte superior e aí logo em seguida que vem aí a construção, o alargamento para a construção do sumidouro na dimensão que foi determinada, né? Tem aqui uma profundidade dessa tampa que tem que ser no mínimo aqui de 50 centímetros. E aí você vai observar que tem indicação da espessura da tampa de 8 centímetros. Você vê a locação aqui do nosso solo natural. E após aqui essa camada que vai estar associada, essa espessura do meu sumidouro que vai estar associada à entrada da minha tubulação, você pode colocar aqui uma manta geotexto na execução desse sumidouro para evitar que entre, né, da parte superficial na minha estrutura, que está recebendo somente o esgotamento. E aí, logo após, eu tenho aqui uma camada de brita que pode ser construtiva, né? E vou fazer a construção desse sumidouro considerando a sua altura útil, que vai receber aquele volume que está sendo direcionado a partir da fossa. Então, aqui, essa segunda imagem, ela também está apresentada na norma e ela é só a representação da planta, né? A vista superior, a vista em planta. Então, você consegue visualizar aqui que tem uma camada de brita, né? Essa camada de brita ela não é obrigatória, tem duas possibilidades, eu vou já mostrar as possibilidades da norma. A tubulação de entrada, a presença de manta de geotexto, e aqui tem a largura útil nas duas direções, né? Esses são os dois esquemas possíveis, como eu comentei há pouco tempo, que nessa segunda configuração você consegue observar uma camada de brita circundando esse solo, né? Então, sumidouro com enchimento lateral. Foi colocado um enchimento lateral de brita aqui para facilitar essa infiltração, né? Se a gente tiver um solo natural que não tem tanta facilidade dessa absorção no primeiro momento. E aqui tem a primeira configuração, que é um corte de sumidouro sem enchimento lateral.
a gente tem a presença dessa camada de brita somente na parte da base, né? Então, a gente não tem esse preenchimento de brita nas partes laterais, né? Mas tem aqui a tubulação de entrada, que está trazendo esse efluente da nossa fossa nas duas representações. Essa aqui é uma vista em planta das duas representações. Aqui tem a nossa tubulação, está entrando aqui uma tubulação de diâmetro de 100. Você consegue ver que nesse segundo esquema tem o nosso sumidouro, o tubo de 100 entrando, trazendo o efluente do esgotamento da fossa, mas aqui a gente tem uma camada de brita aqui que está circundando essa nossa configuração do sumidouro. E aqui, para finalizar a nossa aula, eu trouxe esse exercício que é uma continuação do exercício da aula passada. Então, previamente, eu trouxe para você dimensionar o tanque séptico, que seria a nossa fossa séptica, né? E aqui, com a mesma problemática, né, o mesmo exercício, a gente vai prosseguir para o dimensionamento do sumidouro. Então, o enunciado do nosso exercício vai trazer: dimensione o sumidouro para uma residência com 5 pessoas de médio padrão, que se localiza em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, sabendo que a localidade possui coeficiente de infiltração do solo de 100 litros por metro quadrado por dia. Então, você vai observar aqui que aquele dado do ensaio de percolação, ele já foi dado, a gente já sabe esse coeficiente de infiltração do solo. Então, o processo do dimensionamento do sumidouro, ele acaba se tornando bem mais simples, né? Então, primeiramente, deve ser dimensionado o sumidouro. Para isso, a gente precisa do volume de contribuição do esgotamento, né? O volume de contribuição do esgotamento é calculado da mesma forma que a gente calculou lá para o nosso tanque séptico. Então, esse volume de esgotamento, eu vou considerar as 5 pessoas que habitam nessa residência e a contribuição de cada uma dessas pessoas, tá? Então, aqui nesse nosso caso, como é uma residência de médio padrão, vai ser uma contribuição de 130 litros por habitante. De onde foi que saiu esse valor? Da própria norma, que traz aí, dependendo do uso da edificação e também da classe, né, no caso produto residencial, considera alto ou médio ou baixo padrão, então a gente vai ter um consumo diferente, nesse caso 130 litros. Se ficar alguma dúvida em relação a isso, você pode voltar na aula de dimensionamento de fossa, tá? Então, no caso 5 vezes 130, você pode multiplicar aqui e vai chegar num volume de contribuição de esgotamento que é igual a 650 litros por dia. Então, agora a gente vai seguir para o passo determinar a área das paredes do sumidouro. Lembra que aquela nossa fórmula, ela verifica qual vai ser a área de infiltração. Então, essa área de infiltração você pode considerar como sendo a área das paredes do sumidouro. Nesse nosso caso aqui, a gente vai ter que essa área de infiltração das paredes vai ser igual o volume de esgotamento dividido pela taxa de infiltração. Então, nosso volume de contribuição do esgoto, a gente já calculou que foi 650 litros por dia. Então, 650 litros por dia. E o CI, que na verdade é a nossa taxa de infiltração, aqui está com coeficiente de infiltração, tá? Mas a gente vai ter essa taxa de infiltração que são de 100 litros por metro quadrado por dia. E aí você pode observar, está na dimensão diferente da tabela da norma. Se a gente voltar aqui para visualizar, metro cúbico, né? Então, só foi a conversão de metro cúbico para litro, né? Porque continua sendo metro quadrado por dia. Então, só teve uma conversãozinha ali de metro cúbico para litro, mas é a mesma coisa, tá? E eu consigo cancelar direto, porque aqui o meu volume de contribuição do esgoto, ele também está em litros, tá? Então, ficou 650 litros por dia, dividido por 100 litros por metro quadrado por dia. Então, a única coisa que vai sobrar aqui, quando eu cancelar as unidades, né, cancelo litro com litro, dia com dia, só sobra o metro quadrado, que é justamente essa área das paredes do sumidouro. Então, eu tenho determinado que para esse sumidouro eu tenho que ter uma área de infiltração de 6,5 metros quadrados. Então, com essa área a gente consegue estimar qual seria aí a dimensão utilizada no meu sumidouro.
Então, aqui no caso desse exercício, eu vou adotar um furo com diâmetro de 1,2 metros, porque é um tamanho comum para as manilhas, né? Considerando que vão ser compradas essas manilhas para a execução desse sumidouro. Só uma observação que as manilhas que são utilizadas na construção do sumidouro, ela tem que ter aberturas, porque eu quero o quê? Que tenha infiltração, né? Diferente das manilhas que a gente utiliza na fossa, podem ser pré-moldadas também, ali é 100% fechada, vedada. Aqui no sumidouro, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer uma busca rapidinho, que tem diversas imagens na internet, onde você consegue visualizar essas configurações de manilhas com aberturas, né? Então, aqui a gente tem que essa área de infiltração, ela é igual a πdh. Então, de onde foi que saiu isso? Se você considerar aqui um sumidouro circular, né, como que eu calcularia a área das paredes? A área das paredes eu tenho que considerar aqui. Qual vai ser esse perímetro da parte circular, da base, e multiplicar pela altura, né? Como se eu estivesse abrindo aqui essa parede desse sumidouro. Então, como é que eu calculo essa área? É o perímetro da base circular vezes a profundidade, que é a altura. Então, o perímetro de uma região circular é 2πr, tá? 2πr, a área seria πr ao quadrado. Então, o perímetro é 2πr e aqui está πd. Por quê? Porque 2 vezes r é o nosso diâmetro. Então, a gente já acha o diâmetro direto. Mas é a mesma coisa. Então, tem o π vezes d. E aqui eu estou multiplicando por h, que é essa profundidade, essa altura útil do sumidouro, porque eu quero saber qual vai ser toda essa área da parede, tá? Então, aqui eu já sei que essa área que a gente calculou é 6,5 metros quadrados, vai ser igual a π, que é uma constante, vezes o diâmetro, que eu estou adotando aqui uma manilha de 1,20 m, e multiplicado pela profundidade, que é a altura útil desse sumidouro. Então, a única variável que ficou a ser determinada aqui foi essa profundidade do sumidouro. Então, a gente vai ter que a profundidade vai ser igual a 1,72. Então, só para facilitar a questão de execução, né? Isso aqui você também pode adotar dependendo da altura das manilhas, né, comerciais. Tem que ser no mínimo, nesse caso, 1,72. Aqui pode ser adotado 1,80 m de profundidade, que ainda respeita aquela profundidade máxima para sumidouro, que é solicitada na norma, que é de 3,5 metros. Então, dessa forma, a gente vai finalizar essa nossa aula de hoje sobre o dimensionamento de sumidouros. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui e eu vou responder assim que possível. Se você acha que essa aula contribui para o conhecimento de alguém, você pode compartilhar, tá? E se inscreva no canal, que as próximas aulas eu irei gravar em breve e disponibilizar aqui, tá? Um abraço, bons estudos!